Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC Robert Whittaker versus Ikram Aliskerov. Vamos lá, primeira luta, categoria peso galo, tivemos o Cheng-Hu Lee vencendo o Xiao Long por decisão dividida, resultado polêmico, né? Muita gente acha aí que o chinês, o Xiaolong, que venceu a luta, né? Eu, particularmente, assistindo ali ao vivo, também tive essa impressão. Mas o coreano acabou levando. Mas assim, também é uma luta que ficou muito truncada, né? Os dois ali, basicamente, a luta inteira no clinch. Aí um derrubava, o outro derrubava, tinha um pouquinho de troca de golpe, mas ficou os dois trocando força ali o tempo inteiro. Os dois buscando o contrato com o UFC, porque apesar de ter feito uma luta do card ali do UFC, né, era uma luta onde era a final, né, do Road to UFC, então o coreano acabou levando. Acaba sendo, assim, uma pena, né, porque o chinês, pra muita gente, venceu. Então, sei lá, vai saber se o UFC não vai acabar dando contrato pro cara também, né, porque foi uma decisão dividida e um resultado que dá ali pra questionar, né? Enfim, eu particularmente não concordei com a decisão, como eu falei, pelo menos assistindo ao vivo ali. Depois, categoria meio pesado, Magomed Gaziazulov venceu o brasileiro Brendson Ribeiro na decisão majoritária, ou seja, dois juízes viram a vitória do Magomed e um viu o empate, né? Não sei como que o cara viu o empate ali, mas enfim, o Magomed venceu aí uma luta ok, né? 5 quedas para um lado, 3 quedas para o outro. Número de golpes significativos em si não foi tão alto, porque ficou realmente ali muito tempo, né, de domínio, né, de controle, né, que a gente fala. Então, muita queda e muito tempo ali. Para vocês terem ideia, o Magomed teve controle, né, 9 minutos e 59 segundos. Eu ia falar 9,59, né? E na terceira luta, categoria peso galo, a gente teve o Muin Gafurov enfrentando o Kyung-Hoo Kang. O Gafurov venceu na decisão unânime, conectou muito mais golpes significativos, tomou 3 quedas. O jogo para o Kyung-Hoo Kang era ali a luta agarrada, né? Ele tem muitas finalizações, é bom nisso, mas o nível dele na luta agarrada, pelo jeito, nem é tão acima do Gafurov. Então o que aconteceu? O Kyung-Hoo Kang precisava do grappling, né, para desenvolver o jogo dele, só que quando ele chegava nessa parte, ele também não fazia muita coisa, porque o Gafurov conseguia bater de frente com ele. Mesmo tendo montada, tentativa de finalização, o Kyung-Hoo Kang não conseguiu vencer. Então o Gafurov, no conjunto da obra, no MMA, é melhor, né? Então consegue fazer frente na luta agarrada e no resto ele é superior. Então, vitória merecida, é um lutador melhor mesmo ali, né? Ficou perceptível e mereceu a vitória. Depois, categoria meio médio, Rinat Fakhretdinov venceu o Nicolas Dalby na decisão dividida, luta boa, né? O Nicolas Dalby sempre faz luta boa, é um cara que faz, eu falei isso no vídeo pré-evento, né? Coloca muita pressão, é um cara forte, é um cara que aguenta pancada, é um cara que não desiste, então é um cara com sangue no olho. E o Rinat fez ali o jogo correto, né? Ele aplicou 5 quedas, conseguiu abafar, conseguiu sobreviver, dessa vez nem se cansou tanto, né? Até achei que ele ia cansar mais, mas até que conseguiu lutar bem até o final, conseguiu dar um flashdown ali no Nicolas Dalby, que é difícil de conseguir, né? Então é uma luta interessante e o Rinat conseguiu vencer ali de maneira estratégica. Nicolas Dalby estava com um protetor bucal, aqueles que tem na parte superior e inferior, que tampa a boca inteira para respirar, e ficava ali respirando de boca aberta, respirando bem fundo ali, né? Dava para perceber. Então, não sei se atrapalhou ele ou sei lá, né? Se era só uma ideia de respiração diferente, mas enfim, ele acabou perdendo a luta, mas como eu falei, decisão dividida. Vai ter gente aí defendendo que o Nicolas Dalby venceu, né? Luta legal, luta ok, né? Não vou falar que foi uma luta sensacional. Poderia ter sido se eles trocassem mais porrada, né? Mas foi o que eu falei, fez parte da estratégia do Rinat aplicar as quedas, aplicou 5 quedas, controlou por mais de 6 minutos. O Nicolas Dalby, por outro lado, também ficou no controle muito tempo, quase 4 minutos. Então os dois ficou nessa de botar na grade, ficar fazendo força, uma luta meio truncada, né? Na próxima luta, categoria peso pena, tivemos o brasileiro Felipe Lima vencendo o Muhammad Naimov por finalização no terceiro round, com 1 minuto e 15. Luta interessante, né? O brasileiro pegou a luta em cima da hora, né? E pegou um cara duro. O Naimov é um cara perigoso. Nas bolsas, o Naimov estava levemente favorito, mesmo o Felipe pegando em cima da hora, porque o Felipe é um bom lutador. O Felipe conseguiu ter mais golpes significativos conectados ali no primeiro round. No segundo round teve pouco a mais, mas teve também, apesar da quantidade de golpes disparados na Naimov ser bem maior. E ali no terceiro round ele conseguiu a finalização.
né? Então, foi uma luta bem parelha, né, nos números. Se a gente olha golpes significativos, foi parelho. Se a gente olha golpes totais, foi parelho. Se a gente olha ali, mesmo o tempo de controle dos dois também foi equilibrado. O número de quedas foi uma queda para cada lado. Então, apesar da maior parte das quedas, né, na verdade, muito mais tentativas de queda o Naimov, né? Ele tentou 5 e derrubou uma. O brasileiro tentou 2 e derrubou uma. Mas, enfim, o brasileiro conseguiu esse belíssimo resultado, pegando uma luta ali em cima, como eu falei. Então, pô, perfeito pro brasileiro. E o Naimov, que é um bom lutador, deu uma tropeçada aí, né? Azar dele. Na próxima luta, categoria peso leve, Nasrat Haqparast enfrentou o Jared Gordon. Nasrat Haqparast venceu na decisão dividida. Aqui uma decisão dividida que dá para entender porque que os juízes não entraram em um consenso, porque realmente foi uma luta bem pegada ali, né? A gente teve 146 golpes significativos pro Haqparast e 141 pro Gordon. Até a precisão deles foi parecida, foi 1% de diferença, né? 47% pro Gordon, 46% pro Haqparast. E golpes totais 170 a 156, né? Apesar de o Haqparast ter mais golpes significativos, que ele teve 5 a mais, nos golpes totais o Gordon teve mais golpes, né? Ele conectou 170 no total, enquanto o Haqparast 156. Então uma luta com muitos golpes conectados, né? Isso em apenas 15 minutos. O Gordon, além de ter essa quantidade absurda de golpes, ele tentou 13 quedas, não derrubou nenhuma vez, né? Ele precisava derrubar porque o Haqparast é muito bom na trocação. Ele tentou 13 vezes, como eu falei, mas não conseguiu. Ainda assim, mesmo não derrubando, teve ali o controle de grade e tal, não sei o que, chegou quase a 3 minutos, mas ainda assim ele acabou perdendo na decisão dividida, né? Se a gente for ver ali no primeiro round, o Haqparast teve uma boa vantagem nos golpes conectados. No segundo, o Gordon teve uma boa vantagem. E no terceiro foi bem parelho, 74 golpes para um lado e 70 para o outro. E o detalhe interessante é que no terceiro round foi onde eles mais conectaram golpes significativos, né? Então o terceiro round foi bem pegado porque realmente parecia ali estar 1 a 1. Então o bicho pegou no terceiro round, mas o Haqparast acabou ali vencendo. Luta bem legal, né? Depois, enquanto eu tô gravando o vídeo, acabou de terminar o evento, não saíram os bônus, né? Então eu não sei dizer para vocês quem ganhou o quê, qual foi a luta da noite, então não sei. Na próxima luta, categoria meio pesado, tivemos o brasileiro Johnny Walker enfrentando o Volkan Oezdemir. Quem venceu no primeiro round, com apenas 2 minutos e 28, foi o Volkan Oezdemir, que era levemente azarão, tava bem parelho, mas era levemente azarão. E ele conseguiu ali o knockdown, né? Conectou mais golpes também, tava com mais volume, tava indo pra cima, né? O Johnny Walker é mais alto, tem mais envergadura, então precisava ficar na distância, tava tentando, mas o Volkan tem esse estilo de ir pra cima mesmo, né? Não é algo que ele precisava fazer pra essa luta, é algo que ele sempre faz, né? Ele sempre vai ali mais fechadinho, anda pra frente, tenta encurralar e sai soltando os golpes com as suas mãos, golpes que são pesados. Ele é um cara que aguenta golpe também, então não é tão fácil assim parar ele, né? Então ele fica vindo ali pra cima, tirando seu espaço, então acaba sendo um jogo que funciona bem contra o Johnny Walker, né? Johnny Walker é um cara, como eu falei, alto, precisa de espaço, né? Precisa também, aliás, precisa de espaço para incrementar, né? Os golpes diferentes dele e tal. Então o Johnny Walker ficou um pouco enrolado ali. Aliás, a gente fala muito da criatividade do Johnny Walker, né? Da imprevisibilidade, mas ficou um pouco no passado esse Johnny Walker, pra gente falar a verdade também, né? Porque faz tempo que a gente não vê essas inovações, né? Essas coisas ali diferentes. Eu acho que com algumas derrotas ele parou um pouco isso, né? Então meio que não tem mais imprevisibilidade, porque se tivesse ali algo diferente, se ele tivesse fazendo algo diferente, ele podia até ter freado um pouco o Volkan Oezdemir, mas o Volkan foi pra cima, não teve medo, né? Porque antigamente a galera morria de medo do Johnny Walker, parecia que ele encostava e nocauteava, mas acho que acabou aí essa mística, né? Então o Volkan só foi pra cima, fez o básico e conseguiu apagar o Johnny Walker. Então, mais uma vez o Johnny Walker é nocauteado, né? Enfim, é um cara extremamente perigoso ofensivamente, mas se você encurrala e você consegue acertar o rosto dele, ele não tem muita absorção, né? Essa é a realidade, a gente tem que ser franco aqui, né? Se pega golpe limpo no Johnny Walker, geralmente ele sente. E aí, se ele sente aí acaba poucos segundos depois sendo nocauteado. Então, infelizmente, o Johnny Walker tava subindo, e agora tá fazendo um caminho inverso, né? Tá descendo, né? Enfim, paciência, né? Depois, categoria peso médio, Sharamagov
Magomedov, o pirata aí, né? O cara que luta com um olho só, igual o Michael Bisping, né? Só que ele a gente sabe, né? O Michael Bisping a gente não sabia. Vencendo o brasileiro Antônio Trucoli por nocaute no terceiro round com 2 minutos e 27. O Sara Magomedov conectou muito mais golpes, né? Porque o brasileiro ficou tentando só o grappling, né? Não trocava muito. Aliás, economizou muito nos golpes, cansou demais também, né? O Sara Magomedov teve ali também computado para ele um knockdown e apesar do tempo de controle, principalmente no primeiro round ali do brasileiro, ele não conseguiu fazer muito mais do que isso, né? Ele tentou 7 quedas no total, não conseguiu, e é aquele velho problema, né? O cara que é muito bom de jiu-jitsu, muito bom de luta agarrada, mas que não consegue derrubar, né? O Magomedov tem os seus méritos, ele melhorou muito na defesa de quedas, porque na primeira luta ele tomou um monte de queda, e todo mundo falou, o cara é bom na trocação, mas o cara não consegue ficar em pé. Até eu falei aqui no vídeo de resultado, né? O cara não conseguia ficar em pé, parecia que qualquer coisa ele caía. E nessa ele já melhorou bastante, então o brasileiro não conseguiu derrubar, pegou a luta ali em cima da hora, porque tava com outra luta, enfim, teve toda a situação ali. Aparentemente, pelo tamanho dele, se desgastou, né? E no terceiro round ele tava só cumprindo tabela ali, era questão de tempo, aconteceu o que aconteceu, né? Ele tava extremamente desgastado, tava muito cansado. Então, se enquanto tinha gás no primeiro round, ele não conseguiu derrubar, né? E ele, aparentemente, né, por ter pego a luta da forma como foi, viajado, não sei o que, ia ter menos gás, no primeiro round já ficou na cara que não ia dar pra ele, né? Ele já era extremamente azarão, quando acabou o primeiro round foi lá pra lua, né, a cotação do brasileiro, porque realmente não tava com cara de que ele ia vencer, né? Então, beleza, ajudou aí o card, né? Teve luta e tal, mas sem chances, né? Enfim, vamos ver se ele continua ou não no evento. Eu, sinceramente, ouvi bastante aí, né, na transmissão, o pessoal elogiando ele e tal, não sei o quê. Mas, cara, não vou dizer que ele é ruim, não vou pegar no pé e ficar criticando, mas enquanto ele tinha gás, foi o que eu falei, não fez nada, né? Ele só prensou na grade, mas não conseguiu, né, fazer nada, não conseguiu ser efetivo, não conseguiu derrubar, não conseguiu bater, não conseguiu fazer nada, né? Então, às vezes pega assim a desculpa, né? Pegou em cima da hora, por isso que cansou, blá, 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 e aí quer elogiar o cara. Cara, ele perdeu e não fez muita coisa. Então também tem que segurar, né? Não dá pra ficar elogiando muito, não. Ele que melhore e volte melhor na próxima, né? Volte bem na próxima. Tem que ser realista, né? Não é só porque o cara é brasileiro, pô, que vai ficar falando, mas é por isso, mais aquilo, mais aqui, mais nada, porra. Na hora que ele tinha que fazer, ele não conseguiu fazer, né? Então não adianta dar desculpa. Aliás, se você acha que você tá tão mal, você não vai ter gás, você não sei o quê, vai ter uma lista ali de coisas pra falar, não aceita a luta, porra. Então, enfim, eu sei que precisava estrear, mas aí depois estreia e, entendeu? E aí vai ficar nesse discurso. E nem foi o cara que falou, né? Não é ele, não foi o lutador que falou, eu tô falando da transmissão, né, do que falaram lá. Enfim, não parece ser um mau lutador, tá? Não quero que confundam aqui. Só tô dizendo que enquanto ele teve gás, ele também não fez nada, né? Porque parece que ele só perdeu a luta porque ele cansou e pegou de cima da hora. E não foi, né? Vamos ser francos aqui. Depois, na próxima luta, categoria peso médio, Kelvin Gastelum e Daniel Rodrigues. Quem venceu foi o favorito Kelvin Gastelum. Foi peso médio, porque o Gastelum não consegue bater o peso, não adianta, né? O bicho tenta, mas não consegue. O Daniel Rodrigues aceitou a luta, então, né? Azar é dele. E o Kelvin Gastelum venceu, como sempre, né? A maioria que não bate peso vence a luta, então Gastelum reforçou a estatística. Foi basicamente uma luta de boxe, né? Mas o Gastelum às vezes chutava, às vezes o Daniel Rodrigues dava um chute ou outro, né? Só lembrando a gente que não era uma luta de boxe, mas estava aparecendo. E o Kelvin Gastelum foi bem mais inteligente que nas lutas mais recentes, né? Ele fez algo que ele deveria fazer sempre, que é o quê? Lembrar que ele tem o wrestling para usar. Então, ele aplicou 4 quedas, conseguiu, através disso, né, marcar os seus pontinhos. Então, foi um lutador mais inteligente, né? Não foi só aquele cara que, vou para cima porque eu aguento soco, vou tomar soco, mas vou bater de volta porque eu bato forte e seja o que Deus quiser, né? Então, foi um pouquinho mais inteligente que isso. Gostei da performance dele, gosto muito do Kelvin Gastelum, né? Espero que ele consiga, primeiro, bater o peso se ele ficar no meio médio, e se ele ficar no peso médio mesmo, que ele consiga performar bem, né? Ele é um cara bom e tem, assim, uma idade para lutar muito ainda, né? Parece que é um cara que já tá... Parece não, ele tá há muito tempo no UFC, né? Mas não é um cara que tá no final da carreira, né? Por incrível que pareça, mesmo tendo toda a história que ele tem, ele ainda tem anos pela frente. Então espero que ele consiga ficar saudável e, se for no meio médio, né, consiga bater o peso. Enfim, eu acho que no meio médio ele teria mais chance de chegar longe, né? Mas é difícil bater o peso ali, viu?
Não sei o que acontece. Depois, categoria peso pesado, penúltima luta, Alexander Volkov enfrentou Sergey Pavlovich. Volkov venceu na decisão unânime. Eu falei lá no podcast com o Rafa, né, no MMA hoje, que essa luta, o Pavlovich era favorito nas bolsas, né, mas o Volkov era um cara perigoso, né, é muito envergadura, um cara muito alto. Eu até comentei lá, eu falei, se o Pavlovich ficar na distância, né, se ele não conseguir encurtar, se o Volkov estiver rápido e estiver saindo ali da frente, não sei o quê, pode ser uma luta complicada pro Pavlovich. O Rafa até discordou, né, achando ali que o Pavlovich ia passar carreta, como ele fez em todas as vitórias dele, mas não foi isso que aconteceu, né? Eles já treinaram juntos, já fizeram sparring e tal, então já meio que se conhecia, então eu acho que isso deve ter atrapalhado o Pavlovich, porque ele não apertou o gatilho. Ele foi até o terceiro round, no terceiro round ele tentou uma vez ou outra dar um sprintzinho pra cima, mas aí já era tarde. Né? E você ficar na distância com um cara que tem 43 metros de altura, 72 quilômetros de braço, tomando jab, tomando chute, cara, você vai se machucar, né? Então terminou a luta, o Sergey Pavlovich com a cara toda estourada e não conseguiu desenvolver o jogo dele. E parece ter uma rixa realmente por conta de ter treinado junto, de ter aceitado a luta, porque o Volkov foi falar com o Pavlovich logo que terminou a luta, o Pavlovich empurrou ele, não quis saber. Enfim, dá pra entender, né? Porque se já tão brigado e o cara ainda não fez nada na luta e tomou a surra, aí, né? Porque assim, dá pra considerar uma surra, na boa, né? 83 golpes significativos contra 46 é quase que o dobro, né? Então, dá pra considerar que o Pavlovich tomou uma surrinha ali, né? Não conseguiu desenvolver o jogo, ficou só assistindo, né? Só andando pra frente, não tinha senso de urgência, enfim, é bem o que falaram na transmissão, é uma verdade, né? Como ele foi nocauteado na outra, ele mudou completamente a postura dele, né? E isso é ruim, porque o estilo dele, por ser um cara meio limitado, né, na trocação, não tem muito recurso, na luta agarrada não tem muito recurso, então o recurso dele é o quê? É força, é mão pesada, é agressividade. E aí você pega e fica com o freio de mão puxado, fica com receio, cara, a única coisa que você tem, você não vai mais usar, aí acabou, né? Então aqui é óbvio que ele ia se expor indo pra cima com tudo, né? O Volkov poderia vencer a luta num vacilo dele, mas é o que ele tem pra fazer, né? Numa luta pensada, numa luta fria, o Volkov é muito melhor, o Volkov é muito mais completo na trocação, até na luta agarrada ele é melhor que o Pavlovich, então assim, no papel o Volkov é melhor que o Pavlovich, só que o Pavlovich tem muito mais punch, é muito mais letal, né? Só que aí foi o que eu falei, você é mais letal que o cara, mas você vai ficar ali na distância sem ir pra cima, sem, entendeu? Então não adianta, né? Acabou se dando mal aí o Pavlovich. E na luta principal, Robert Whittaker versus Ikram Aliskerov, o ex-campeão, que era favorito nas bolsas, venceu no primeiro round com 1 minuto e 49 por nocaute. Pois é, o Robert Whittaker conseguiu imprimir ali a sua velocidade, aquele seu estilo karateca, aquele entra e sai, entrou com um golpe muito bom no Aliskerov, e o Aliskerov ficou ali dando aquela balançadinha, né, a famosa chicken dance, né, a dança da galinha, sempre vem o Kevin Lee na cabeça, né, quando tem esse tipo de cena, e o Aliskerov acabou sentindo muito, foi pra grade, aí o Whittaker botou mais uma combinação, botou um upper, e o upper pegou limpíssimo, aí o Aliskerov caiu mal, não apagou, mas caiu muito mal, ainda tomou um golpe ou outro, e aí o juiz, o árbitro, né, teve que interromper de maneira acertada, né? Então, o Whittaker conseguiu uma belíssima vitória, era favorito, como eu já tinha dado meu palpite, como estavam nas bolsas, mas, eu tenho que falar a verdade, me surpreendeu a facilidade. Eu achava e falei que o Aliskerov precisava usar o recurso dele. Qual era a chance dele? Eu fiz um vídeo só falando disso, né? A chance dele era ser um lutador de MMA, aproveitar que ele é mais completo, que ele tem um bom wrestling, né? Eu mostrei as entradas de queda dele, ele tem boas entradas de queda, né? Ele tem chutes ali pra manter a distância e tal. No final, ele ficou, tudo bem, foi pouco tempo de luta, né? Mas ele não chegou a fintar a queda, né? Não chegou a nem circular muito. Como o Whittaker é muito rápido, ele ficou meio de alvo fixo. E aí o Whittaker ficou à vontade, né? Entre e sai, procurando distância, procurando timing. E aí o Whittaker, com a sua qualidade, né, acha a distância muito rápido, né? Ele consegue fazer a leitura do seu jogo também muito rápido. Então, se deu tempo para um cara que tem muita qualidade, você se dá mal, né? Então, eu acho que o Aliskerov poderia, por ser mais completo, já ter começado ali fazendo aquela finta de queda, né? Movimentando mais ali, né? Enfim, mais atento, né? Ele deixou o Whittaker solto, por mais que tenha sido pouco tempo, e aí complicou. E o Aliskerov tem esse problema, né? Ele é completo, é muito bom em tudo, como eu falei no outro vídeo, só que eu falei também, né, que
porque ele aceita muito, principalmente trocação franca. Então, assim, se ele tiver que trocar, ele troca. E ele não vai direto pro jogo dele de queda ali, que ele é muito bom, e de finalização, que ele também é muito bom. Então, ele fica ali na trocação, porque ele gosta, né? E aí, pô, você vai pegar o Whittaker e você vai dar esse vacilo, vai deixar ele soltinho ali, saltitando, entrando e saindo, fazendo o jogo dele. Aí, é a pior coisa que você pode fazer contra o Whittaker, né? Eu deixei bem claro aqui, quando eu fiz aquela análise, né? Que eu dei meu palpite. O Aliskerov precisava andar pra cima, tirar o espaço, abafar o Whittaker, cortar ângulo, fazer a trocação fintando queda, justamente pro Whittaker ficar ali sem saber o que fazer, se sobe a mão, se desce a mão, enfim, aí clinchar na grade, fazer força para cansar o Whittaker, pro Whittaker não conseguir nocautear, aplicar queda se possível na queda, usar o ground and pound, ou buscar as finalizações, já que ele é muito bom. Enfim, ele não conseguiu desenvolver o jogo, né? Pode ser que ele fizesse isso depois. Enfim, né? O erro foi realmente deixar o Whittaker confortável, né? Não tirar o espaço dele e ficar ali tentando trocar. Aí ganhou aquele que achou a distância primeiro, né? Achou a distância e tava no timing, já era, né? Foi mortal para o Aliskerov. Então, o Whittaker continua no topo da categoria. A Aliskerov, na minha opinião, tá? Continua sendo um baita lutador. Não é porque perdeu essa luta que já era. Ah, esse cara é um lixo, tá vendo? Perdeu no primeiro round. Porque vai ter um monte de gente que vai fazer isso, né? Eu acho o Aliskerov, mesmo ele não estando ranqueado, um cara top 15, assim, é fácil. Nível top 15 fácil. Com certeza, para mim, é um top 10. E acho que ele leva trabalho para muita gente, mesmo pro topo da categoria, tá? Então, passou essa situação, pegou essa luta aí em cima da hora contra um ex-campeão, deu ruim, mas vamos ver as próximas lutas. Eu acho que ele tem muito material para ganhar de muita gente. Só que, na minha interpretação, ele precisa ajustar esse estilo de jogo dele, né? Muita luta aí, ele fica aceitando muita trocação quando ele tem mais qualidade para derrubar. Então, assim, vai no seguro, né? Não fica nessa mania do tipo, ah, eu consigo lutar aqui, eu consigo nocautear. Porque quando você pega a cara do topo, vai acontecer isso. Claro, você pode pegar outros lutadores não ranqueados e tal, não sei o quê. Beleza, você pode acabar ganhando, nocauteando, ganhando bônus de performance e tal. Mas, se você tem um jogo completo e você vai pegar caras de nível como é o Whittaker, cara, você já tem que começar com tudo na manga. Como o Prohaska fez com o Poatan. Já bota a finta desde o começo, finta de queda, pra você já desestabilizar o cara do outro lado, né? Ainda mais um cara como o Whittaker, pô, já tira o espaço do cara, não deixa o cara pensar. Então o Aliskerov, ele tem jogo pra isso. É isso que eu tô querendo deixar claro aqui. Ele tem jogo pra botar pressão, pra fintar, pra colocar queda e etc. Ele teve pouco tempo, méritos totais do Whittaker, que conseguiu achar a distância muito rápido e botou o timing ali e foi perfeito, mas foi o que eu falei, o Aliskerov, ele é um lutador muito melhor do que essa performance que basicamente ele não lutou, tá? É isso que eu tô querendo dizer. E aliás, como eu já falei no outro vídeo, ele é muito novo também, então não taquem tanta pedra nesse cara. Esse cara é bom sim e tem tempo pela frente aí para melhorar, mas no tempo atual, o Whittaker, como eu disse no meu vídeo, é melhor e conseguiu aí a vitória. Enfim, um card, achava que ia ser uma nota 7, acho que vale ali o 7, né? Foi mais um card cheio de decisão, né? Não sei o que tá acontecendo nos UFCs recentes, né? Tudo bem, aqui ainda, pelo menos no card principal, a gente teve 3 nocautes, né? A gente teve o Chara nocauteando, o Esdemir e o Whittaker, então o card principal foi mais legalzinho, mas card preliminar ali, cheio de decisão, né? Tivemos só uma finalização que foi a do brasileiro, mas mesmo assim, algumas lutas realmente não tão interessantes, tal, né? Mas padrão. Então, acho que vale sim a nota 7. A expectativa de um evento legal realmente acabou sendo, principalmente pelo card principal, que tivemos ali lutas que não precisaram dos juízes, né? Mas é isso, quero saber sua opinião. Comenta aqui embaixo. O que você achou da performance do Whittaker, do Pavlovich perdendo ali, enfim, qualquer luta que você quiser, né? Deixa sua opinião do Johnny Walker, deixa sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!